Muito bem, meus amigos, iniciando então mais um dia dos nossos estudos. O Livro dos Espíritos é o nosso roteiro de hoje, livro terceiro das Leis Morais. Chegamos no capítulo 10, Lei de Liberdade, e nós vamos aqui trabalhar nesse nosso primeiro item, que trata da Lei de Liberdade. Então, nós vamos aqui nos organizando, porque dentro dessas leis, ou desses capítulos que Kardec elaborou para nós, das leis naturais, nós temos então, conforme eu já tinha conversado com vocês, primeiro a lei natural, né? Então tudo aquilo que é colocado como natural e aquilo que faz parte da nossa existência aqui no nosso mundo físico. Então, se nós temos leis naturais, são leis que regem aqui a nossa vida, e nesse caso leis naturais não apenas aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Nós temos aqui no capítulo 8, na Lei do Progresso, o estado natural, quando Kardec, então, utilizando até mesmo alguns conhecimentos filosóficos que ele apresentou para nós, inclusive conhecimentos que entravam em conflito, né, quando se falava sobre o estado natural, falando sobre o nosso estado primitivo, como nós começamos, qual era exatamente o nosso estado naquele momento. Então, para uns, nós começávamos ainda vivendo, né, sob a influência dos nossos instintos de sobrevivência, aqueles instintos mais primitivos, e depois, então, com o tempo, nós passamos a evoluir, a alcançar esse progresso. Para outros, nós começamos com aquela pureza, com aquela ingenuidade, e com o passar do tempo, a ganância, a corrupção começam então a se desenvolver, e nós temos ali uma degeneração, tendo a necessidade de termos um controle, para que nós não fujamos ali daquele equilíbrio social. Então esse foi o estado natural. No capítulo 9 nós estudamos sobre igualdade natural, então dizendo que essa igualdade também é natural para todos nós, e isso é importante porque mostra que não há privilégios ou privilegiados, né, aqui no nosso mundo. Não há ninguém que nasça com um privilégio melhor do que o outro. Na verdade, todos nós reencarnamos aqui no nosso mundo, trazendo as conquistas que nós alcançamos durante a nossa existência. Então, a meritocracia, né, uma expressão nova utilizada, né, um neologismo criado recentemente, para falar exatamente do merecimento de cada um, de acordo com os seus esforços, de acordo com tudo aquilo que foi investido, né, para o seu desenvolvimento. Então, essa é a única diferença que nós temos, mas como criaturas, não existem criaturas privilegiadas e outras relegadas, né? Então, a igualdade natural também faz parte da nossa existência. E agora, no capítulo 10, nós vamos estudar sobre a liberdade natural. Também é algo importante, um tema importante, porque fala da nossa vida de relação aqui no nosso mundo físico, já que Kardec aborda, né, principalmente esses ensinamentos tratando da vida aqui no mundo material. Então, a liberdade natural, todos nós nascemos livres. Nós vamos entender nesse nosso estudo, né, no que diz o que significa exatamente essa liberdade, até onde ela pode ser alcançada. Nós observaremos também a questão da liberdade, também da responsabilidade, ou seja, dos direitos e dos deveres, né? Nós temos um farto material na nossa vivência aqui na nossa sociedade planetária, né? E também na sociedade mais restrita, cada um no seu país, cada um na sua região. Então nós trataremos dessa liberdade natural. E Kardec fecha também, tratando de tudo aquilo que é natural, da justiça e direito natural, que é o que nós vamos tratar no capítulo número 11, que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Então, justiça e direito natural também é um mecanismo divino que proporciona a todos os mesmos recursos para que ele possa evoluir. Igualdade, liberdade, justiça, direito e uma lei geral que rege a nossa existência aqui no nosso mundo físico. Nesse capítulo 10, Lei de Liberdade, nós falaremos então no primeiro item, liberdade natural. No 2 falaremos sobre a escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro
e depois o resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, temos esses 8 itens para nós analisarmos, né? Tico e Teco, a liberdade, a princípio, né, quando nós vamos estudar, e a igualdade também, ela trata daquele momento imediato que nós estamos vivendo, é o nosso agora, né? Mas inevitavelmente nós não podemos falar do agora dentro dessas leis, né, tanto da igualdade como da liberdade, sem falar da própria lei natural que traz para nós como mecanismo evolutivo a reencarnação. E aí então as reencarnações se sucedendo e uma estando diretamente relacionada às demais, tanto as reencarnações passadas como também as reencarnações futuras, já que a partir das nossas escolhas e ações no presente, nós já podemos antecipar como será a nossa existência futura. Assim como também aquilo que nós vivemos hoje, nós já podemos também avaliar quais são as tendências que nós trouxemos do passado, fazendo com que nós tenhamos a vida que nós temos hoje e aquilo que sermos o que nós somos hoje também. Nós teremos aqui, claro, né, a orientação de Miramês, trazendo para nós esses textos reflexivos, né, sempre importantes para ampliar nossa visão, para nos dar sempre uma inspiração a mais. E nós teremos aqui então, são 5 questões, a 828 se desdobra na 828A. Mas na primeira questão que nós temos, diz aqui para nós então, pergunta Kardec: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Aí então os espíritos respondem: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Quando nós começamos então a analisar a liberdade, o direito que nós temos de agir, de pensar, de falar, de sentir, a partir do momento em que nós convivemos numa sociedade, nós começamos também a trazer um outro conceito, que é o de privação de liberdade. Essa privação de liberdade na relação com o indivíduo diz respeito, né, na verdade, diz respeito ao desrespeito que o indivíduo tem com o outro, dependendo da posição em que ele se encontra e da forma como ele age sobre aquele seu semelhante. Então eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Então nós entramos no conceito dos direitos e dos deveres, que eu tenho o direito, já que a liberdade é natural e todos nós somos dotados dessa liberdade, eu tenho o direito de agir da forma que melhor me convir. Mas eu também tenho os deveres. E aí então nós percebemos que a partir do momento em que me é atribuído, me é instituído deveres, eu perco então aquela liberdade total que eu julgava ter. Exatamente porque, como diz o ditado popular, né, os meus direitos terminam quando começam os direitos dos outros. Então, a partir desse pensamento popular, mostra que as minhas ações de liberdade, elas precisam ser disciplinadas. E conforme, né, eu sempre falo para vocês desse verso de uma das músicas da Legião Urbana, né, Renato Russo foi muito inspirado quando ele trouxe para nós essa ideia, dizendo que a disciplina é liberdade. Ou seja, quanto mais disciplinados nós somos, maior é a liberdade de que nós dispomos. Quanto menor a nossa disciplina, mais conflitos nós criamos. Então, na verdade, a ideia de liberdade que nós temos é de fazermos tudo aquilo que nós temos vontade de fazer, mesmo que seja algo destrutivo, tanto para nós, nesse caso, quando nós abusamos da nossa liberdade, né, então também existe aquela ideia popular que diz que existe uma diferença entre liberdade e libertinagem, né, enquanto que a liberdade para nós, ela dá o direito de nós fazermos aquilo que nós bem entendemos. Então, individualmente, pessoalmente, nós temos, através da lei natural, que traz para nós a própria reencarnação, ou a lei de causa e efeito, que trabalha em conjunto com a reencarnação, as consequências daquilo que eu vivi. Então, quanto mais indisciplinado eu ajo, maiores são as minhas privações. Quanto maior é a minha disciplina, maior a liberdade de que eu desfruto.
Bom dia, dona Miriam. Bom dia, Fatival. Então, por isso é colocado para nós, né? Não temos, né, uma posição aqui no nosso mundo em que nós podemos gabar de liberdade absoluta. Então, nós sempre temos essa dependência, né? Eu tenho liberdade de fazer, mas para que eu possa alcançar algumas realizações, eu dependo daquele outro que vai me ajudar a cumprir essa minha necessidade. Por exemplo, algo bastante simples, eu tenho a liberdade e o direito de me alimentar. Mas para isso, ou eu produzo a minha própria comida, ou eu pego a comida que alguém produziu, comprando, compartilhando, seja lá como for. Então, eu dependo do meu semelhante para que eu possa desfrutar dessa liberdade. A partir do momento em que, por exemplo, o meu semelhante se nega a fazer alguma coisa em meu benefício, essa minha liberdade ela tem pouco efeito. Eu tenho a liberdade, eu sou livre para comer, mas ninguém me oferece comida. Consequentemente, então, a minha liberdade ela pode ser, eu posso até ter o direito de tê-la, mas não significa que eu terei o direito de exercê-la. Essa é a grande diferença. Então, quando nós falamos em liberdade no nosso mundo, nós percebemos exatamente isso. Na convivência de uns com os outros, a nossa disciplina, a nossa responsabilidade são os dois pilares que vão sustentar esse nosso direito pleno. Nós vamos percebendo então que quanto mais primitivos, mais infantis, mais egoístas, né, colocando todos aqueles valores ainda primitivos no indivíduo, quanto maior é a presença desses valores inferiores, mais restrição o indivíduo vive. Basta a gente perceber que, por exemplo, se ele se torna rebelde numa existência, e numa existência seguinte ele reencarna com uma privação social, com uma privação de saúde, ele acaba, inevitavelmente, vivendo como um prisioneiro das suas próprias ações. Então nós percebemos que, vivendo de modo primitivo, as nossas restrições são cada vez maiores. E aí, quando nós estudarmos um pouco mais sobre o livre-arbítrio, que é exatamente ali o direito que nós temos de agir, o direito de pensar, o direito de julgar, esse livre-arbítrio, ele vai, costumo trazer essa comparação, ele é como se fosse um cardápio. Então nós temos ali, abrimos o cardápio com as escolhas que nós podemos fazer. Só que cada um tem um cardápio muito pessoal. E nessa relação de itens oferecidos, quanto mais rebeldes nós somos, quanto mais primitivos nós, na condição mais primitiva nós ainda estamos, menos opções nós temos no nosso cardápio. Então, dentro desse livre-arbítrio, nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso, é como se fosse uma criança. A criança tem o direito de escolher? Sim, ela tem o direito de escolher. Mas os pais oferecem para ela quais são as opções. Você vai se sentar à mesa, você vai almoçar, e eu te dou duas opções de sobremesa. Ou você come banana ou você come maçã. Ah, mas eu queria um bolo de chocolate. Não, você não vai comer um bolo de chocolate. Então as opções que ele tem são essas. E conforme ele vai amadurecendo e se tornando cada vez mais disciplinado, e aí a gente vai então atribuindo as questões sociais, as questões físicas, as questões psíquicas, e utilizando essa mesma analogia das refeições, aquele indivíduo que tem uma vida saudável, ele vai entrar num restaurante que tem aquelas mesas imensas de self-service, e ele vai ter todas as opções à vontade para ele comer. Ele pode comer, ele vai pagar por essa comida, ele tem o prato à disposição, ele pode comer quantos pratos ele quiser, então ele fica à vontade. Dependendo da indisciplina que ele tem, é claro que ele vai na gordura, é claro que ele vai nas massas, é claro que ele vai naquilo que é doce, e o corpo dele então vai ter que metabolizar todas essas substâncias, sabe-se Deus a que preço, e talvez trazendo no futuro consequências à sua saúde. Aquele indivíduo que é regrado, que não come para viver, né? Aliás, ele não vive para comer, mas ele apenas come para sobreviver, aquele que é bem disciplinado e regrado, ele tem todas as opções, mas ele vai naquilo que para ele é saudável, que vai fazer com que ele vivencie aquele bem-estar, para que ele tenha ali uma saúde física prolongada, ele percebe que ele não tem uma dependência de comida, então o cardápio para ele é amplo. Enquanto que para aquele que traz ainda aquelas restrições, que tem ali um problema de diabetes, tem um problema gástrico, as opções vão se reduzindo cada vez mais.
No que diz respeito à nossa vida em sociedade, eu tenho também liberdade para agir do modo que eu quiser. Eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de comprar, eu tenho direito de dizer, eu tenho direito de pensar, eu tenho direito de fazer. Mas quanto mais desequilíbrio, quanto maior a minha indisciplina, maiores são as minhas restrições. Aí então eu sou impedido de ir para tal lugar, eu sou punido quando eu digo alguma coisa equivocada, eu sou agredido quando eu ofendo o meu semelhante, e assim a gente vai percebendo. Então nós devemos que esse cardápio de ações do livre-arbítrio ele se torna cada vez mais amplo, quanto mais o espírito evolui. Quanto maior é a sua consciência, quanto mais dentro dele se desenvolve o amor. Não o amor passional, porque nós falamos de amor com tanta simplicidade, com tanta facilidade, se esquecendo da sua complexidade. Então o amor, na verdade, é o amor por mim mesmo. Eu me amo a tal ponto que eu sou disciplinado para que eu não crie contra mim nenhum tipo de sofrimento, sendo eu mesmo responsável por isso. Eu amo o meu semelhante, por isso eu dou a ele o direito de se expressar, eu dou a ele também o direito da convivência natural, desde que ele também respeite os meus limites. Então esse amor que nós colocamos é um amor geral, o amor pelo mundo, o amor pelas pessoas, o amor pelas novas ideias, o amor pelas grandes realizações. E nós limitamos o amor de um modo passional, e não apenas passional, desequilibrado. Então, quanto mais o espírito aprende o significado desse sentimento, maior é a liberdade de que ele desfruta. Chamarmos, por exemplo, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes e dizer a ele assim, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Poderíamos dizer isso, né? Imaginando que ele teria ali as suas limitações, as suas dificuldades, mas em que exatamente nós chamaríamos a atenção em alguma coisa que ele faz equivocada? Do nosso ponto de vista, nada, pelo seu grau evolutivo, por aquilo que nós conhecemos, dos seus ensinamentos, de suas mensagens. E por que ele é um espírito tão certinho assim? Simplesmente porque ele conseguiu evoluir e ele desfruta dessa liberdade plena. Pode agir dessa forma ou daquela forma, tem consciência. Ver, por exemplo, um grupo de pessoas sofrendo e dizer assim, eu vou meter o pé pelas mãos e vou tentar resolver aquilo. Aí então ele tem consciência dizendo que não é assim que funciona. Existe uma lei de causa e efeito que rege aquele grupo, que existem espíritos preocupados com aquele grupo, e assim vai percebendo então, pelo seu conhecimento, que tudo se encontra onde deveria estar. E que as suas ações têm que ser ações educativas e não ações que interfiram na evolução daquele grupo. Então nós vamos pegando esses espíritos elevados que nós conhecemos, que nós estudamos, e começamos a perceber que são cada vez mais disciplinados. E essas são as nossas referências. E quando nós olhamos aqui no nosso mundo e percebemos quantos espíritos estão comprometidos, ou quantos espíritos irão se comprometer por agirem de um modo desequilibrado, de um modo indisciplinado, nós já podemos perceber que o nosso mundo ainda vai demorar muito para poder se regenerar. Exatamente por essa falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio para nós mesmos, para o nosso semelhante e para o mundo de um modo geral, cada um ali no seu grau. Muitas vezes um indivíduo não faz mais mal para uma sociedade, ou não faz mal para si mesmo ou para outro, porque ele já sofre restrições. Então nós temos ali as doenças, por exemplo, quando nós aprendemos, são restrições impostas por nós mesmos. Somos nós que criamos situações que nos constrangem de tal forma que nós ficamos limitados. Questões sociais que nos impedem de abusar daquele direito de ter, daquele direito de fazer. Nós temos ali então que nos dedicar exclusivamente a um trabalho para a nossa sobrevivência. Nós perdemos a liberdade de agir. Porque eu gostaria de fazer tudo. Mas eu não posso fazer porque se eu fizer aquilo que eu quero, eu simplesmente paro de viver. Eu tenho o direito de tirar minha própria vida? Tenho. Mas qual vai ser a consequência disso? É o livre-arbítrio. Então Paulo, né? Bom dia, Nancy. Então Paulo de Tarso, quando trouxe para nós essa mensagem, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente porque ele tem o direito de ler, de fazer, de sentir, mas tudo tem para nós consequências, tudo tem para nós responsabilidades. Então há aqueles que, infelizmente, incluindo nós
nesse grupo, que aprendemos através das experiências dolorosas. Sabemos que é errado, mas mesmo assim nós insistimos naquele comportamento, naquela postura, naquela ideia. Vem o efeito negativo, nós nos revoltamos, agimos errado de novo, então nós vamos formando aquela roda viva, aquele círculo vicioso de dor e de sofrimento, até o momento em que nós vamos dizer: eu não aguento mais sofrer, eu preciso agora, a partir desse momento, agir de um modo correto. Aí então nós percebemos que naturalmente as coisas começam a entrar nos eixos. E surpreendentemente nós dizemos: poxa vida, não é que funcionou? Infelizmente é assim. O detalhe, né, Tico-Teco, há aqueles que apanham pouco, porque erram pouco, e há aqueles que apanham muito, que erram muito. A pergunta é: onde nós estamos exatamente nessa régua que vai medir para nós ali em que grau de rebeldia ou de disciplina nós estamos? Então entendamos sempre, coloquem essa frase, né, no espelho do banheiro, no retrovisor do carro, na porta da geladeira: disciplina é liberdade. Aquele indivíduo que é indisciplinado sofrerá inevitavelmente as consequências das suas escolhas. E a lei de causa e efeito, ela não é uma madrasta, naquele sentido popular que se diz, né, aquela malvada. A lei de causa e efeito, ela é simplesmente neutra. Se nós agimos de modo disciplinado, ela naturalmente nos trará de volta todos os benefícios dessa disciplina. Se nós agimos de um modo rebelde, inevitavelmente nós seremos arrastados de volta. Né, André? A vida conduz aquele que o aceita, arrasta aquele que o nega. E esse arrastamento vai se tornar cada vez mais doloroso quanto maior for a nossa rebeldia. Bom dia, embaixador. Vamos aqui então para a ilustração aqui do nosso querido Miramês. Ele vai trazer aqui um artigo, um texto intitulado Liberdade Natural. Ele diz assim: liberdade é um ponto de difícil entendimento na interpretação das leis naturais. O homem não pode ser livre do modo como pensa ser. Toda liberdade é relativa aos espíritos, de conformidade com a sua evolução espiritual. Lembra que eu falei para vocês do cardápio? O nosso cardápio vai se tornando cada vez mais variado, conforme nós temos liberdade de escolha, mais restrito quanto maiores forem as nossas privações. E essa restrição, essa privação ou essa liberdade depende da nossa evolução espiritual, depende da disciplina com que nós agimos aqui no nosso mundo. É uma liberdade condicional. E essa condição vai desaparecendo conforme nós vamos crescendo. Exatamente porque os espíritos evoluídos, é importante a gente pensar, aqueles que atingiram um grau maior de evolução, são aqueles espíritos que precisam apenas ser orientados nas tarefas que precisam ser realizadas. Mas eles têm liberdade de agir exatamente porque eles sabem como fazer. E não é apenas uma questão de conhecimento. A gente lembra que conhecimento, a parte teórica, a informação, mais os valores que nós desenvolvemos, conhecimento mais valores, transformam-se em sabedoria. Então é aquele espírito que não apenas sabe fazer, mas sabe como fazer. E quanto maior é essa bagagem que ele traz, maior é a liberdade de que ele desfruta. Porque apenas dizendo, você precisa ir até lá ajudar. Ele já está sendo ali a liberdade dele para fazer o que ele quiser, da forma como ele quiser, mas ainda assim ele é direcionado para realizar. E ele vai agir de acordo com o conhecimento e de acordo com os seus valores. Enquanto que outros têm que pegar na mão e dizer, vem cá que você vai ter que fazer assim, assim, assim. Diz aqui para nós ainda, Miramês: ninguém pode glorificar-se ante os seus irmãos de ter plena liberdade, porque ninguém pode viver só. Uns precisam dos outros e todos de Deus. Como, desse modo, poder ufanar-se de que se é livre,
de que não se precisa dos irmãos quando se vive em conjunto. Todos temos uma liberdade natural. Entretanto, juntamente com ela deve haver o respeito às criaturas, nossas irmãs, e os nossos deveres para com elas. Ultrapassar os limites até onde podemos ir é violência aos que nos cercam e que nos ajudam a viver. Como podem os grandes viverem sem os pequenos e os pequenos sem os grandes, se todos fazem parte de um todo? Além disso, somos eternos dependentes de Deus, pela aliança em Cristo. Somos muito crianças para entendermos verdadeiramente todas as leis criadas por Deus, e que nos dirigem a todos, e existem muitas que ainda não nos foram reveladas, por não suportarmos sua ação em nossos destinos. Convém estudarmos o que suportamos agora e confiar em Jesus, que Ele, pelo seu amor ao rebanho, faz descer a revelação quando estivermos preparados para tais eventos de luz. Olha que passagem profunda essa, né? Nós temos essa pretensão, que é natural, né, da nossa condição ainda de aprendizes, de crianças, né, que a gente lembra que aqueles adolescentes são sempre aquelas criaturas que querem abraçar o mundo, achando que tem que aquele ímpeto, aquele fogo que eles possuem é o suficiente para que eles possam fazer o que eles bem entendem, se eles não têm ainda nem conhecimento nem experiência para essas realizações. Nós somos assim, espíritos saindo da infância, entrando na adolescência. Então essa pretensão nossa de acreditarmos que nós já conhecemos todos os mistérios, que nós já temos capacidade de agir sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum tipo de restrição, de controle. Então, essa passagem agora trazida por Miramês, ela é bastante interessante, porque ela diz que inicialmente nós não temos conhecimento pleno dessas leis. O pouco que nós conhecemos nos dá essa visão que nós temos do mundo hoje. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando se fala sobre lei de causa e efeito e lei de reencarnação, nós falamos de duas leis que regem o nosso mundo e que fizeram com que todas essas condições que nós vemos hoje das pessoas, das situações que nós estamos acompanhando, sejam explicadas. Mas quantas pessoas não têm esse conhecimento? Chegamos até a comentar sobre isso em alguns estudos anteriores, quando nós falávamos sobre a violência sexual contra as mulheres, o estupro, né? Até trouxe para vocês aquela psicografia, trazendo algum esclarecimento para nós. Para nós é revoltante e inaceitável. Mas quando nós pensamos numa lei de causa e efeito, a gente vai pensar, bom, se aconteceu é porque aquela pessoa atraía alguma coisa, teoricamente. Mas nós pensamos assim, mas espera aí, mas por que isso tinha que acontecer? Será que é assim que funciona? Aí começam a surgir as dúvidas. Se nós que temos esse conhecimento, temos as dúvidas na aplicação dessas leis, imaginemos quando nós olhamos para o mundo hoje e vemos ali a esmagadora maioria das pessoas não tendo nenhum conhecimento sobre isso. E mesmo assim acham, né, nós como humanidade, achamos que já alcançamos o conhecimento máximo que poderia ser alcançado. Mesmo que muitos mistérios ainda surjam, mas são mistérios científicos, são mistérios de descobertas da nossa ciência. Mas quando se fala naquilo que nós estamos vivendo hoje, de entendermos a imortalidade do espírito, de entendermos essas leis que são aplicadas na nossa vida, nos direcionando para essa ou para aquela experiência, nós não conseguimos entender ainda. Por isso é colocado para nós aqui, que eu achei bastante interessante. Somos muito crianças para entendermos verdadeiramente todas as leis criadas por Deus e que nos dirigem a todos. Agora nós que estudamos aqui, né, essas 10 leis aqui criadas por Kardec, né, porque lá no início, no primeiro capítulo dessa terceira parte, Kardec perguntou se poderia fazer uma comparação com os 10 mandamentos. Trazendo ali 10 leis, né, tanto que assim, né, o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e tal,
E a primeira lei que nós estudamos foi a lei de adoração. Então Kardec foi trazendo para nós ali, pegando esses 10 mandamentos, o decálogo, e fazendo uma comparação, né, trazendo ali uma referência, um índice, vamos dizer assim, um roteiro para que ele pudesse trazer essas leis que nós estamos estudando. Então nós estudamos as 10 leis aqui trazidas por Kardec e nós nos achamos os reis da cocada preta, né? Reis e rainhas da cocada preta, achando que nós já sabemos tudo porque nós já lemos as perguntas de Kardec. Então, afinal de contas, que conhecimento mais o mundo pode trazer para nós? Então, quer dizer, aquela pretensão natural de queremos ter aquele impulso, não, porque nós podemos, porque nós somos, vamos lá e coisa e tal. De repente, acontece uma coisa na nossa vida que a gente fica, por que isso aconteceu comigo? Eis aí, pois é. E aí então nós temos aqui, continuando, ele diz assim, né, nesse mesmo trecho, né, e existem muitas ainda que não nos foram reveladas, por não suportarmos sua ação em nossos destinos. São leis que não foram reveladas por não suportarmos suas ações. Que será que tem por aí ainda que vai ser desvendado para nós? E depois ele finaliza assim: convém estudarmos o que suportamos agora e confiar em Jesus que ele, pelo seu amor ao rebanho, faz descer a revelação quando estivermos preparados para tais eventos de luz. Ou seja, são aquelas gotinhas homeopáticas que vão chegando para nós. De tempos em tempos vai chegando um conjunto de informações para que a gente possa digerir, para que a gente possa assimilar. Mais para frente, quando nós estivermos mais maduros, virão novas informações e assim a gente vai, degrau a degrau, alcançando esse conhecimento mais amplo. Mas enquanto isso, infelizmente, essas restrições de liberdade é aquilo que para nós é necessário. Já que nós não entendemos que nós não devemos fazer, então vem ali uma imposição e diz, você não vai passar daqui. A Dídima colocou lá em cima, né, somos crianças, pois há muito ainda para aprendermos, né, a cuidar de nós mesmos, não sabemos ainda cuidar nem de nós mesmos, né, é uma limitação, né? Sim, Dudu. Essa cartilha que se chama o Livro dos Espíritos e que precisávamos para trazer a nós o verdadeiro aprendizado para um planeta como esse onde moramos, né, estamos ainda infantilizados, sem o conhecimento básico para a nossa melhoria futura. Somos ainda assim seres infanto-juvenis, acordando para as leis divinas e conseguindo com o tempo o amor, com o tempo melhor aprendizado para as nossas futuras reencarnações. Né? E começa por aí mesmo. Esse é o caminho que a gente começa a perceber. Porque a interpretação que nós fazemos hoje do Livro dos Espíritos parte do conhecimento que nós temos. Eu, por exemplo, aqui tenho esse prazer, esse privilégio, essa responsabilidade de trazer para vocês uma linha de pensamento baseado nesses textos que nós lemos, mas cada um vai fazendo ali a sua interpretação. Se nós pegarmos 10 estudantes da doutrina e colocar aqui os 10 textos para cada um dar a sua interpretação, vai depender do grau de cultura, das experiências que viveu, da linha de pensamento que ele tem mais preferência, se seguir por isso ou por aquele caminho. Então nós ficamos ainda discutindo a melhor forma de interpretar um texto ou outro. Agora imaginemos quando nós tivermos a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos no plano espiritual. Quando encontrarmos esses espíritos, né, que André Luiz tanto menciona nas suas obras, né, pegarmos ali, né, um Gúbio, pegarmos um Aulus, um Alexandre, e assim vai. Tantos e tantos mestres que tem por aí que vão trazer para nós aquelas instruções que a gente dizia, né, como é que eu não pensei nisso antes? Então tudo para nós vem com o tempo. A Dídima colocou, né, ler causas atuais das aflições lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, pode ajudar a refletir sobre o que fazemos com o nosso livre-arbítrio. Né? Então, essa é uma forma bem básica que Kardec apresentou, né, Dídima, dizendo para nós, né, que causas atuais das escolhas que nós fazemos e causas anteriores. Tudo bem. Agora, o que será que tem por trás de tudo isso que nós ainda não compreendemos? Seguindo aqui o nosso texto, vamos lá. Gabar-nos de que fazemos o que queremos
pela posição que ocupamos quando no mundo, é ignorância, pois somente Deus tem essa liberdade. Todos nós, sem exceção, somos guiados por Deus em todas as nossas andanças e atitudes. Mesmo no mal, se o podemos chamar de mal, o Senhor está consciente de tudo, deixando-o acontecer para nos disciplinar e orientar para o bem que nunca morre. Aos homens que já compreendem as leis de Deus, mas não se conformam de todos os acontecimentos, alguém no mundo espiritual inspira para sentirem e dizerem conforme encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados dizemos, faça-se a vontade do Senhor. Devemos saber que Deus nada faz de errado, mas sempre em favor da educação dos seus filhos, despertando os valores que todos carregamos no coração. Sempre queremos mais, sempre queremos demais, almejamos o que não merecemos e quase sempre nos envaidecemos com aquilo que não nos pertence. Somente chegando à maturidade espiritual é que entregamos ao Senhor todos os nossos sentimentos e pensamentos com Jesus, pedindo a Ele que faça em nós a sua vontade, e não os nossos desejos. Não há ninguém no mundo que pode jactar-se de que goza da liberdade absoluta. Liberdade absoluta, somente Deus, o Criador de todas as coisas, tem. Nós podemos sim, com o tempo e a purificação dos sentimentos e o despertar dos dons da vida, gozar da tranquilidade de consciência e viver em pleno céu, descobrindo esse paraíso dentro de nós mesmos. A liberdade natural não é liberdade total. A primeira é bênção de Deus para a alegria e a esperança de seus filhos, de maneira que todos nós possamos sentir que estamos seguros naquele que é o princípio e a vida de todas as criaturas. Que Jesus nos abençoe para entendermos melhor as leis que podemos assimilar. Então, está aqui a instrução de Miramês para nós sobre essa primeira questão. Na segunda questão, 826, Kardec pergunta qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta. Aqui ele coloca essa questão, porque na primeira foi trazida para nós que essa necessidade que nós temos uns dos outros. Então eu preciso de alguém, alguém precisa de mim. Esse alguém pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer mais ou menos, assim como eu também tenho esse direito de dizer aquilo que, de agir conforme me convém. Então nós percebemos que sempre dependemos dessa negociação. Muitas vezes uma negociação comercial, profissional, uma negociação de respeito, uma negociação afetiva, e assim a gente vai convivendo uns com os outros, tentando sempre achar aquele ponto de equilíbrio, o meu direito e o seu direito. Se não tivéssemos essa limitação, aliás, nós já vivemos achando que não existe essa limitação, nós viveríamos no caos. Porque dá para imaginar que só entre encarnados nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de individualidades, 7 bilhões de indivíduos que têm os seus sonhos, que têm os seus desejos. Ele quer fazer a coisa do seu jeito, ele quer pensar do seu próprio modo. E aí então nessa relação social que nós temos, nós percebemos que as nossas ações, as nossas ideias, os nossos desejos têm um certo limite, porque muitas vezes eu quero tudo para mim, mas o outro também quer tudo para ele. Então a gente vai tentando conquistar. Nessa fase primitiva em que nós estamos ainda, a violência acaba sendo um recurso que nós ainda utilizamos. Seja uma violência bélica, quando nós encontramos nações entrando em guerra para tomar o direito do outro, seja uma violência urbana, quando nós temos aí, infelizmente, os crimes que acontecem, de assaltos, de mortes, todas essas tragédias que nós vemos na televisão, seja numa relação comum. Quando eu digo assim, olha, eu quero tal coisa, o outro diz, mas eu não quero.
E aí então nós começamos a entrar numa guerra de discursos, guerra de ideias, guerra de orgulho, de vaidade, e aí então nós temos as brigas dentro de casa, entre casais, entre irmãos, entre pais e filhos. Saímos daquela guerra bélica onde um mata o outro, mas nós queremos, assim mesmo, dentro de uma relação comum social, impor ao outro a nossa vontade. Então é aquele que abusa da posição que ocupa, é aquele chefe no trabalho que quer impor ao subordinado a sua vontade, ele acaba então usando a agressividade, o constrangimento e tudo mais. Então a gente vê que a nossa liberdade, ela sempre precisa de uma negociação. Porque nós ainda não encontramos aquele ponto máximo de equilíbrio, que é o amor ao próximo. Porque, por exemplo, numa empresa, usando essa comparação, aliás, esse é uma ideia que é desenvolvida lá no Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, lá fala sobre o homem de bem na posição de subordinado e na posição de superior. Então imaginemos assim uma empresa perfeita. Ela me paga aquilo que eu mereço e eu me dedico com todas as minhas capacidades para poder servir a essa empresa. E aí então eu terei ali chefes que vão me orientar com relação às demandas da empresa. E não me chamar a atenção, me reprimir, me constrangir, porque eu fiz alguma coisa errada. Porque aquele chefe vai entender as minhas limitações e vai tentar me ajudar. Eu, como funcionário, vou me dedicar para cumprir aquilo, porque o chefe também precisa apresentar o trabalho dele. Nós não teríamos discussão. Então é o que nós vemos nesse amor ao próximo, aquilo, por exemplo, nas ações que precisam ser executadas, como André Luiz traz para nós, lá nas suas missões. Ele vai como um colaborador absolutamente disciplinado e respeitoso, assim, e ele vai acompanhando aqueles orientadores que são também absolutamente disciplinados e respeitosos, que também seguiram orientações de outros superiores que também agiram da mesma forma. No momento em que nós começamos então a impor nas nossas ações, impor não, né? Porque quando a gente fala do amor é uma expressão natural, o amor não é imposto, ele apenas se reflete. Então, no momento em que nós agimos com respeito e amor uns pelos outros, nós não entraríamos mais em conflito. Então falta para nós ainda a compreensão desse sentimento. Mas pelo fato, como a natureza não dá saltos, e pelo fato de nós estarmos ainda nesse estágio inferior, nós ainda vamos vivendo nesses trancos, nesses barrancos, nesses empurrões. Então nessa questão 826, que está relacionado com esse raciocínio que eu passei para vocês, se a nossa liberdade depende dessa negociação de uns com os outros, na 826, Kardec pergunta se existe alguma condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta. E ele vai dizer aqui, a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens justos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Aqui é a linha de raciocínio apresentada aqui por Kardec e a resposta dada pelo Espírito fala nessa liberdade de relacionamento. Mas até o homem, o eremita, vivendo no deserto, ele não tem liberdade para viver de outra forma que não seja aquela. Porque a própria vida, vamos dizer assim, acabou conduzindo-o para aquela condição. Que ele pode até se isolar, mas esse isolamento não significa liberdade, porque nós temos essa ideia hoje. Aquele indivíduo que é mais agressivo, que é mais autoritário, que é mais egoísta, ele acha que ele está vivendo a vida dele e para ele está ótimo. Só que na verdade, né, naquela dimensão superior, todas essas ações negativas vão depois repercutir contra ele próprio. E essa suposta liberdade que ele julga ter, vai ser comprometida no futuro com restrições que ele vai ter que aprender por aquilo que ele agiu. Né? Pois seria um morador de rua, como se ele tivesse satisfeito com aquilo tudo. E na verdade ele vive dentro daquela liberdade que ele mesmo se impôs. Mas é uma liberdade porque ele deixou de evoluir e deixou de crescer. Porque essa liberdade não é para desfrutar, essa liberdade é para evoluir.
Assim como esse eremita no deserto, assim como esse morador de rua, aquele indivíduo que isola, que diz assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim. Onde você mora? Eu moro sozinho. Ok, naquele momento ele pode até acreditar que as suas ações serão ali, proporcionarão para ele a liberdade que ele tanto deseja. Mas como ele é um espírito imortal e a existência dele não está aqui para desfrutar de liberdade, mas é para usar essa liberdade como um princípio de evolução, ele acaba comprometendo a sua vida. Então, se hoje ele tem essa liberdade para fazer o que ele quiser, numa outra existência ele vai ser empurrado para fazer aquilo que ele precisa. Então você primeiro faz o que você quer, depois você faz o que deve fazer. E nessa segunda opção, quando vem a imposição dos deveres, aí então a dor vai bater a nossa porta. E como lembra Joana de Ângeles, né, a dor é nossa melhor professora. E os alunos rebeldes estão sempre na classe dela. Por isso, então, essa ideia de viver isolado, sim, você pode gostar daquele jeito. Nós encontramos hoje situações das pessoas se isolando bastante. Então nós temos assim pessoas que vivem fechadas dentro de casa, pessoas que se dedicam aos seus animais de estimação, porque não conseguem conviver uns com os outros e coisa e tal, outros que se isolam, mudam para o interior, vivem numa chácara, não com o objetivo de qualidade de vida, mas pelo objetivo de não conseguir mais conviver com as pessoas. Ele vai dizer, olha, aqui eu faço tudo o que eu quero. Eu comprei com o meu dinheiro, eu construí do jeito que eu queria e eu faço tudo o que eu quero. Ótimo. Naquele momento ele tem essa liberdade. Mas vamos pensar, qual é o programa reencarnatório dele? Aí então já pega aquele calhamaço, né, igual a gente vê nos filmes, pega aquela pasta cheia de papel e bate em cima da mesa. Puf. Aí tem ali 4 dedos de espessura só de compromissos que foram assumidos e que ele não está fazendo nada. Então essa liberdade que nós temos não é uma liberdade produtiva, é uma liberdade egoísta. E aquele que desfruta de uma liberdade egoísta vai sofrer depois uma restrição para poder quebrar esse egoísmo. O Tico até colocou, né? Liberdade e dinheiro. Todo mundo quer muito, né? Porque é aquilo que vai proporcionar para nós os prazeres do mundo, né? Quer fazer tudo sem consequência. Aliás, uma personagem que pode mostrar isso tudo, Tico e Teco, é aquele filme, como é que chama o nome dele? Aquele personagem que ele tinha o quadro e a imagem dele estava no quadro. Vocês se lembram desse filme? Fugiu o nome dele agora. Qual o nome dele? E aí então ele fazia o que ele queria e todos os danos iam para aquele quadro. Vocês se lembram disso ou não? Me fugiu o nome dele agora. Bom, eu vou lembrar depois, eu falo para vocês. Mas é um personagem que fez ali um pacto, né? Não conhece, você sabe quem é assim. É que eu não estou conseguindo explicar para vocês. Mas ele... Retrato de Dorian Gray. Obrigado, Flávio. É isso mesmo. Estrelinha para você. Então, qual é a história do Dorian Gray, né? Ele fez um pacto com o diabo e ele então diz assim, olha, pinta um quadro. Tudo aquilo que você fizer, você não vai sofrer. Vai ser impresso lá no quadro. E aí então ele abusava ali da vida sensual, dos abusos com bebidas, com drogas, com prostituição e coisa e tal, e todas as doenças que eventualmente ele sofreria, ficava impresso no quadro. Até que chegou uma hora em que ele encarou o quadro, nesse momento então o quadro se desfez e tudo voltou para ele. Então seria mais ou menos isso, essa é a liberdade que nós queremos no mundo hoje. O ideal seria que a gente pudesse fazer tudo o que a gente quisesse e não sofreria nada. Eu tenho dinheiro, eu posso fazer com quem eu quiser, se eu não gosto de fulano eu tiro do meu caminho, isso, aquilo e coisa e tal, só que na verdade a vida não é assim. Então essa ilusão ela é ainda uma realidade para nós, tanto é assim, que nós encontramos hoje, por exemplo, usando numa proporção maior, ditadores pelo mundo afora, que mandam matar e mandam expulsar, mandam construir ou destruir a seu bel prazer, porque eles querem assim como se isso não fosse trazer consequência nenhuma. E, inevitavelmente, todos esses indivíduos estão comprometidos seriamente, gravemente com essas ações e que no futuro depois será cobrado de volta.
O Flávio lembrou ali, né? É um romance de Oscar Wilde que foi roteirizado, né? O livro é bem mais realista que o filme, é como todo livro, né, Flávio? Bem mais detalhado, né? Então tem o filme, né? Tem ali outros filmes em que ele é um crossover, né? Em que há ali personagens diferentes se encontrando no mesmo filme. Então é uma ideia interessante de você abusar de toda a sua liberdade sem ter responsabilidade. Só que na verdade existe essa responsabilidade e ela virá, a conta virá. Entregar para vocês um cartão de crédito dizendo, olha, vai passear no shopping, fique à vontade. Aí gasta, depois eu bato na porta e falo, olha, esse aqui é a fatura. Ah, mas eu pensei. Ah, você pensou. Então acorda. Próximo. A obrigação, 827 que é a questão. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Então uma pergunta que Kardec coloca, também falando usando essa linha de pensamento, em que a liberdade diz respeito à convivência do indivíduo com os seus semelhantes, seja em que grau de relação for, seja em que configuração for, mas no momento em que eu tenho direitos e deveres, esses deveres significam restrição de liberdade? Por isso, assim, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira meu direito de pertencer a mim mesmo, ou seja, tira meu direito de ser livre? A resposta dos espíritos: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, respeitar, ou seja, o direito é natural. O dever já é uma consequência da minha evolução. Se eu não respeito esse limite da minha liberdade, tirando a liberdade do outro, eu assumo essa responsabilidade e vou sofrendo então as restrições. Miramês traz para nós aqui na questão 827. Vamos aqui a ele. Obrigação de respeitar. Se o homem não respeitar seu companheiro em caminho, como poderá exigir que seja respeitado? E como ficaria o mundo se não houvesse esse respeito mútuo? Se retornarmos à Idade Média, poderemos imaginar como ficaria. Lembrando que na Idade Média, né, a vida era apenas um detalhe, né? Então viver e morrer, né, hoje nós temos, né, exatamente, Dudu, então não é apenas a liberdade de ação, mas é a liberdade de ideias também, a liberdade de comportamento, porque até mesmo aqueles que sofrem preconceito, seja por que situação for, seja porque ele tem ali um gênero diferente daquilo que é aceitado pela maioria, se ele tem uma religião, se ele tem uma limitação social, uma limitação física, uma ideologia política, seja lá quais forem as diferenças, muitas vezes aquele que sofre preconceito também perde os seus limites. Ele acha que por ser a minoria, por exemplo, ele tem mais direito do que os outros. E aí ele se coloca naquela condição de vítima por ser minoria. Então, na verdade, isso é natural do indivíduo. Isso pode se tornar mais ou menos intenso dependendo da posição em que ele ocupa, da posição em que ele se encontra. Então é algo muito delicado, porque nós ainda precisamos pensar dessa forma. Tudo bem, eu tenho o meu direito de ser como eu sou, mas eu não posso agredir o outro, tirar a liberdade do outro, pelo fato de eu achar que eu tenho esse direito. Por que o meu direito é mais direito do que o direito do outro? Então esse é um debate, lembrando sempre que não é o fato de eu estar nessa ou naquela posição que vai me dar mais ou menos liberdade, porque lembrando mais uma vez, a liberdade é natural para todos. A liberdade pertence a todos nós, então por isso essa negociação que deve ser sustentada nesse sentimento de amor que eu comentei com vocês. Continuando, vamos lá. Temos obrigação espiritual de observar o direito dos outros, porque se não agirmos assim, estaremos desrespeitando o próprio Deus que criou todos iguais. Disse Jesus, analisando os 10 mandamentos dados a Moisés: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos. E acrescenta o Mestre: aí estão todas as leis e os profetas.
Nós vamos falar um pouquinho sobre essa frase depois. Nossos direitos são limitados pelo nosso próximo. Os limites são traçados por Deus, para a paz de todas as criaturas. Criaram-se leis por causa da ignorância dos direitos alheios. Quando toda a humanidade compreender o amor e amar no sentido universal, certamente que não será mais necessário recorrer às leis. Nós já falamos sobre isso várias vezes, né? Nós temos uma lei, por exemplo, dentro da nossa legislação de trânsito, né, as placas que nós encontramos, nós temos ali as placas vermelhas que trazem para nós as proibições e temos as placas amarelas que são indicativas, né? Então vai chegar um momento em que as placas vermelhas não serão mais necessárias. Porque aquela placa vermelha diz assim para mim, proibido fazer esse contorno. Aí então por que isso é proibido? Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou colocar em risco a vida do outro. No momento em que eu pensar assim, mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou colocar em risco a vida do outro, eu já sei que essa placa não é necessária. No momento que disser, olha, você não pode parar aqui porque aqui é uma farmácia, aqui é um hospital. Sim, Tico-Teco, o caminho está traçado. A distância que nós vamos percorrer é outra história. Então, na verdade, a nossa legislação diz assim, se você agredir tal pessoa, você vai preso e vai ficar tantos anos na prisão. Para que eu preciso de um código penal, se sendo eu disciplinado, eu não vou cometer pena nenhuma? O que pode acontecer é um acidente. Mas eu não tive qualquer intenção. Então eu terei ali um manual me indicando as circunstâncias em que devem ser analisadas. Mas eu não terei mais um código penal para me punir. Já que o nosso mundo, nós não temos transgressores mais. Todos nós já evoluímos, todos nós estamos conscientes, todos nós temos ali valores desenvolvidos e o amor ao próximo é parte da nossa vida. Para que eu preciso de um código penal? Mas, como eu não tenho ainda essa evolução, o Código Penal está ali e as sinalizações de proibições também estão ali. Eis o nosso detalhe. E nós já estudamos sobre isso também, deixa eu voltar aqui um pouquinho que é interessante a gente falar sobre isso. Está aqui na... Deixa eu ver aqui rapidamente, lá na Lei do Progresso, que é um trecho até interessante. Pera lá, deixa eu pegar aqui outro trecho. Acho que é o progresso da legislação humana que eu tinha visto aqui, que nós tínhamos estudado. Está aqui, ó. Observem só. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Nós falamos de severidade. A resposta dos espíritos. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então, quando nós falamos sobre esse tema essa parte da legislação, estudando a Lei do Progresso, falava exatamente sobre isso. Se existem proibições, é porque existem infrações. Olá, professor. Flávio colocou para nós ali. As proibições existem porque o homem ainda precisa delas, né? É duro, mas é a realidade do mundo de provas e expiações. E a gente vê um progresso natural, Flávio, que se hoje, como foi colocado nessa questão 796. 796? 796. Nessa questão 796, que as leis são severas porque existe uma sociedade depravada, nós percebemos que conforme e ele diz ainda que essas leis servem muito mais para punir do que para educar. Conforme nós formos nos transformando, nos educando, nós perceberemos que as leis vão se tornando cada vez menos severas. Então é um processo que não é um salto. Não adianta a gente pegar uma Constituição, ou uma nova Constituição, Constituição, Código Penal, trazendo o Código Penal,
mostrando para nós quais serão as punições que nós sofreremos, determinando cada infração, e nós pegaremos então um código penal bem brando. Não, se por acaso você machucar alguém, você pede desculpas para ele. Esse é o novo texto para nós. Se você roubar alguma coisa de alguém, você devolve para ele, fica de castigo um dia e depois volta para a sua vida normal. É um exemplo infantil, mas esse tipo de punição teria eficácia na nossa sociedade? Obviamente que não. Isso significa que, se há severidade nas nossas leis, é porque há transgressões sérias. E no momento em que nós nos desenvolvermos, no momento em que nós evoluirmos, e nós começarmos então a nos apresentar como espíritos mais educados, as leis continuarão ainda existindo, mas serão leis educativas, porque o próprio sistema vai nos permitir essa reabilitação. No momento em que nós alcançarmos o máximo de uma condição de espíritos regenerados, as leis penais perdem o sentido. Sendeiro, bom dia. Elas perdem o sentido porque não se precisa mais delas. Para que você precisa de uma lei para punir infratores se você não tem mais infrações? Tic-Tac colocou, parece que está falando do Brasil, Estados Unidos. Todos nós, né? Angelina colocou, até aprendemos a usar nosso livre-arbítrio pelo conhecimento das leis morais. Mas nós ainda temos dificuldades, né, Angelina? Porque conhecer a lei é uma coisa. Você ter força moral para poder colocar ela em prática é outra. Então já é um começo, porque a gente lembra sempre que o progresso vai se apresentando de um modo progressivo. Me perdoem a redundância. Então o progresso ele não é um salto, são etapas. Flávio colocou um fato interessante, estava em uma empresa que estava passando por uma auditoria feita por pessoal da Europa. Um dos pontos que colocaram foi sobre a placa vermelha pare. Na apresentação os auditores falaram stop is stop, colocando que nós, os brasileiros, apenas reduzíamos a velocidade e continuava. A placa afinal chama parada obrigatória. Bem lembrado, né, Flávio? Vai com Deus, Rose, bom dia. Exatamente, né? Então, quer dizer, nós fazemos as nossas interpretações imaginando que determinadas situações são flexíveis, e na verdade elas não são. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Então eu falava para vocês aqui sobre a evolução das leis, e Miramês continuava dizendo para nós aqui ainda. Então como eu coloquei, quando toda a humanidade compreender o amor e amar no sentido universal, certamente que não será mais necessário recorrer às leis. Um cientista ou um mestre não encontra mais sentido nos primeiros anos de estudo em uma escola básica. Se quer aprender mais, avança mais além. Os primeiros anos de escola são para as crianças. Assim é a vida. As primeiras leis de disciplina são para os indisciplinados. Jesus já dizia, não façais aos outros o que não quereis para vós. Podemos perguntar a nós mesmos em monólogo, queremos ser desrespeitados? Certamente que não. Então respeitemos os outros que a justiça nos devolverá, segundo fizermos. O respeito aos outros nunca tira o direito de pertencer a si mesmo, porque cada criatura é um mundo onde vibram todas as leis universais, que comandam o espírito mortal para a paz de todo o complexo físico que se interliga no mundo espiritual, pois tudo saiu da mesma fonte divina. Os dois mundos se entrelaçam em junção harmoniosa, porque sem um, o outro não pode viver. Nesse caso ele fala dos mundos, né? O meu mundo íntimo, eu como mundo individual, e o outro como mundo individual. Então é uma relação que se entrelaça. As necessidades humanas recorrem sempre aos valores do espírito. Vejamos o que aconteceu com Paulo, citado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Como não respeitar aos outros se precisamos deles? Foi preciso o Espírito intervir pelos canais mediúnicos de Paulo para ajudar, curando e instruindo
aos que precisavam das bênçãos de Deus. Se queremos paz, façamos boas obras onde estivermos, que essa paz se transforma por justiça no que possa nos fazer bem. Somos o que fazemos pelos outros. Não é preciso que os olhos humanos nos acompanhem os passos. A nossa própria consciência guarda o que pensamos e fazemos. Ainda mais, ou seja, aqui, né, antes de continuarmos, ele fala para nós sobre a lei de causa e efeito, que vai não nos observando em cada uma das atitudes para sabermos se nós fizemos o certo ou fizemos o errado. É a nossa própria consciência que vai guardando essas lembranças, guardando essas imagens, registrando as consequências. No momento em que nós despertamos a nossa consciência, é olhar para trás e dizer, eu não acredito que eu fiz aquilo. E aí então a gente lembra que não basta apenas o arrependimento. Vem depois também a expiação e vem depois a reparação. É um processo natural. E continua aqui para nós, para finalizarmos. Não precisamos então de olhos humanos que acompanhem os nossos passos. A própria consciência guarda o que pensamos e fazemos. Ainda mais, emitimos imagens do que pensamos, empregando o fluido cósmico no livro da natureza, onde nós mesmos escrevemos nossa condenação ou absolvição. As leis de Deus não erram em seus julgamentos e entregam a cada um o que se fez para merecer nos campos da vida. Cada existência que tivemos é, pois, uma página que escrevemos. Nós mesmos iremos lê-las depois, e o tribunal da consciência decidirá o que receberemos pelo que fizemos. Essa é a lei. A consciência é Deus dentro de nós, como centelha abençoada, que tudo grava sem precisar de acusar nem perseguir aos que erram. O próprio espírito se condena pelo que sobe da profundidade do ser para a mente, que é parte da consciência profunda. Se amamos como o amor se expressa na vida, estaremos amando a Deus e ao próximo, e somente o amor nos salvará da opressão da consciência. A nossa liberdade natural cresce com o crescimento da fraternidade universal exercida em nossos caminhos. Então, esse aqui é o texto de Miramês, trazendo para nós uma interpretação aqui dessa parte da lei. E para seguirmos aqui, para finalizarmos, né, as duas últimas questões, 828 e depois 828A. Primeiro ele pergunta, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? Bom, aqui Kardec traz uma posição muito particular, né, dizendo que aquele indivíduo que grita, né, em altos brados que a liberdade é um direito de todos, mas dentro de casa, na sua vida íntima, ele não tem esse mesmo comportamento. E aí então os espíritos respondem, é que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalanceada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer, olha aqui a Angelina que eu comentei há pouco, sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem balanceada, mas não o fazem. Então, saber o que fazer e não fazer pode ser por intenção, pode ser por uma fraqueza de caráter, pode ser ali por um desequilíbrio, mas saber é uma coisa, pôr em prática é outra. Kardec aprofunda um pouco mais. Os princípios que professaram esses mesmos homens, nesta vida, eles serão levados em conta na outra? E aí, então, assim, eu brigo pela liberdade dos outros, mas eu acabo sendo autoritário. É muito interessante isso. Eu cheguei a ver uma vez uma situação curiosa. Era um trabalho dentro de um centro espírita, feito com um trabalho social, oferecendo ali roupas, cestas básicas para famílias cadastradas, né? Um trabalho social muito bonito, né? Mas a pessoa responsável por esse trabalho, que coordenava ali aquela equipe, parecia um ditador. Porque ela chamava atenção, muitas vezes ela dizia assim, ele falou, mas ele não tinha intenção, foi da boca para fora. Aquelas desculpas clássicas que nós utilizamos, né? E aí então ele constrangia, chamava atenção,
acabava depois ali tirando o indivíduo porque ele não era um bom trabalhador, e depois falava, eu não suporto aquele indivíduo porque ele não trabalha direito, eu quero fazer caridade, mas eu não aguento gente incompetente do meu lado. Mais ou menos assim com essa ideia. Ou então, dentro de casa, né, ali no controle da família com os filhos, rigoroso, autoritário, coisa e tal. Então assim a gente percebe que os princípios que ele defende são princípios nobres. Aquele trabalho caritativo, usando esse exemplo desse grupo espírita, esse trabalho caritativo era, sem dúvida nenhuma, dos mais nobres. Porque, afinal de contas, eram famílias que eram ajudadas, orientadas, aliviadas ali nas suas dores, nas suas dificuldades, mas ele, por si só, não conseguia colocar isso em prática na relação com os seus semelhantes. Por isso, então, Kardec perguntou essa questão aqui agora. Os princípios que professaram nessa vida lhes serão levados em conta na outra? Quer dizer, ele era aquele ditador, mas ele era uma pessoa que fazia o trabalho nobre. Isso vai ser balanceado depois, no futuro? Numa outra existência? Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável, ou seja, menos desculpável, será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Então, na verdade, nós temos que aquele que, embora tenha conhecimento, se comporte dessa forma, nós sabemos, né, que vários espíritos dizem para nós que aquele que constrange será constrangido. Aquele que humilha será humilhado. Não apenas os espíritos, textos bíblicos dizem isso para nós também, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E assim vai. Que é exatamente isso. Então, o fato de nós termos ali o trabalho nobre não tira de nós as consequências das nossas ações, principalmente se nós temos conhecimento sobre a causa. O conhecimento de causa nos leva também àquele outro ensinamento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Finalizando aqui para nós, deixa eu ver, a Miriam colocou, né, muito comum mesmo, né, bom de trabalho, mas tem dificuldade de ter empatia com quem trabalha, né? E quantas vezes, né, Miriam, conflitos, né, não consegue trabalhar, vira a cara, e depois ali um trabalho se desfaz porque não consegue conviver com o outro, dentro de igrejas, de centros espíritas, naqueles trabalhos dos mais significativos, dos mais louváveis, mas comportamentos individuais ainda bastante primitivos. E é claro, remetendo também a mais um ensinamento do Evangelho, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Então aquele indivíduo que se encontra naquele trabalho, por mais rebelde, por mais desequilibrado que ele se apresente, é o lugar que ele precisa estar para que possa pelo menos despertar nele as primeiras centelhas. Não será em outro ambiente, que não seja um ambiente de fraternidade, de evangelização, de desenvolvimento de valores, que ele vai sair daquela condição endurecida em que ele se encontra. Então ele vai, nesse estágio inicial do seu desenvolvimento, mostrar ainda essas falhas de caráter. Mas é ali que ele precisa estar. E aí então aqueles que convivem, que compreendem essas falhas de caráter, podendo ali usar o espírito de fraternidade, que o faça. Porque aquele indivíduo, se ele é médium fazendo aquele trabalho, se ele está naquele trabalho social, se nós estamos falando sobre isso o tempo todo, é porque nós precisamos. Ninguém aqui é missionário a ponto de descer do céu, ocupar o trono e simplesmente ali esbanjar o seu conhecimento e toda a sua nobreza. Não. Nós chegamos aqui de macas, de cadeira de rodas, de muletas, estamos aqui trabalhando exatamente para poder entrar nesse reequilíbrio de novo. Alguns ainda têm mais dificuldades, outros mais ou menos, outros conseguem com mais facilidade também. Dudu colocou nesse estúdio de hoje, foi muito elucidativo, me mostrou bastante coisa que precisava ouvir, legal. Né? Pois é, Dudu, a gente vai, esse bate-papo que a gente vai desenvolvendo, né? E é claro que o roteiro é aquele roteiro que tem aqui nos livros e o roteiro que vocês apresentam aí na área de texto, né? Então a gente vai trocando figurinhas juntos, né? Se nós tivéssemos oportunidade de estarmos numa sala de aula, todos nós falando ao mesmo tempo, uma questão só duraria uma semana, né? Ainda bem que vocês só escrevem, né? Porque se vocês falassem também, a gente ia ficar aqui batendo papo durante muito tempo, porque tem muita coisa para se falar.
O importante é que a gente consiga alcançar um pouco mais de conhecimento e que mude, né, um pouco, mude aquele comportamento que para nós ainda se encontra endurecido, aquele comportamento vicioso que nós não conseguimos nos desprender. Esse é um passo importante. Então é isso, pessoal. Pois é, pior, Hermes, que todo mundo falaria, cada um tem um exemplo, uma história para contar. Então, assim, o teclado, ele acaba sendo uma grande... Viu só, vocês queriam liberdade? O teclado não dá tanta liberdade assim. Não estamos falando de lei de liberdade, está aí a situação. Ó. Todo mundo gostaria de ter o direito de falar, mas o teclado não permite, né? Então, eis aí a primeira restrição do dia que vocês estão sofrendo. Né? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Então, pessoal, nós concluímos aqui esse primeiro trecho da nossa lei de liberdade, o primeiro item. Nem ela consegue falar, né? Tá certo. Então, na lei de liberdade, o próximo tema que nós vamos estudar vai falar sobre escravidão. Então está aqui, ó, lei de liberdade, item número 2, escravidão. E nós vamos aqui entender, porque no momento em que nós falamos em escravidão, a primeira coisa que nós pensamos são correntes, pessoas amarradas, chicoteadas, como mostra a nossa história. Mas nós veremos a escravidão por uma perspectiva muito mais sutil. Porque essa escravidão ostensiva do jeito que nós convivemos na história, ela vai diminuindo cada vez mais, mas nem por isso ela deixa de existir. Então a gente vai tentar explanar esse tema também desse modo